unicidade. A doutrina da Santíssima Trindade é um mistério central da fé cristã. E você está no meu canal, eu me chamo Ariane, seja muito bem-vinda. Este canal simples que está compartilhando os aprendizados que está tendo. Estamos agora, hoje é um vídeo de teologia sistemática, que a gente está estudando a parte de teontologia, que estamos falando sobre Deus. Aqui a gente vai dar uma pincelada em alguns pontos da Trindade, tá? Mas assim, vamos ter em mente que tem toda uma disciplina, um capítulo, digamos assim, sei lá, que fala sobre a Trindade. Então aqui a gente vai passar por cima, assim, e vai focar um pouco assim em Deus Pai, tá? Porque aí, ó, gente, essa luz tá loucona. Depois eu vou ter que reparar no vídeo, porque no vídeo passado ela aumentou e diminuiu, não sei se você vai perceber. Esse aqui eu também, se você ver que mudou a luz, é porque ou é a lâmpada, alguma coisa tá loucona aqui, que ela tá ficando mais forte e clareando. Tá ficando mais forte e mais fraca. Ó, parece que ela tá ficando mais fraca. Ou é eu que tô doidona? Vamos lá. Tá compreender um pouquinho da Trindade. E assim, se você achar que eu falei alguma coisa errada, você deixa nos comentários, tá? Porque lembrando, eu estou estudando, tá? Então, alguns conceitos, eles são um pouco mais difíceis, assim, da gente ter uma plena compreensão. Então, às vezes eu posso falar alguma bobeira. Mas uma das minhas ideias de fazer esses vídeos é, primeiro, compartilhar o que eu estou aprendendo. Talvez ajudar outras pessoas. Eu quero crer que eu posso ajudar outras pessoas a caminharem comigo e aprenderem o que eu já estou aprendendo. E um outro ponto interessante é justamente instigar aquele que às vezes ouve eu falando e alguma coisa do que eu possa estar falando ressoa um pouco diferente. Mas você acha, não sei se ela falou certo. Aí o que você vai fazer? Vai pesquisar e vai estudar. Não é legal? Então a ideia é provocar o aprendizado contínuo na nossa vida, tá? Se Deus quiser, teremos em breve mais conteúdos mais interessantes também. Eu comecei a pegar um livro que, olha, não sei não o que vai sair desse negócio. Mas enfim, ó lá, vamos lá. Então, o único Deus verdadeiro subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, certo? Então, a gente falou no vídeo passado de essência e de simplicidade. Aqui entra um termo que é unicidade. A natureza divina é, como a gente viu, indivisível. Simples, né? Ela não se divide. É idêntica nas 3 pessoas, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma substância espiritual única, imaterial e infinita. Tá lá em Deuteronômio 6:4. Então vamos lá. Algumas distinções entre das pessoas da Trindade, tá? Então, ó, são distinções reais, eternas nas substâncias de Deus, chamadas de subsistências ou hipóstases. Eu ia procurar o significado dessa palavra e esqueci. E agora, como vocês podem ver, meu computador está desligado. Depois a gente pode pesquisa você, amado. Pesquisa você, coloca aí nos comentários pra mim o que significa hipóstase. Ele tem acento, hipóstases. Então vamos lá. Distinções, tá? O Pai. E a gente achei isso muito legal. Muito legal. Porque às vezes a gente fica confuso. Se a gente não estuda um pouquinho, a gente fica confuso. Tá, mas Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A gente sabe que Deus mandou seu Filho e que depois o Filho mandou o Espírito Santo, né? Mas, então, é interessante a gente fazer algumas distinções mais claras. Ó, então, o Pai, ele é a fonte ou o princípio da divindade, sendo essa palavra ingênito. Eu confesso que eu tenho dúvida se eu já tinha ouvido falar antes. E que ingênito significa? Não gerado. Aqui a gente já vê uma diferença em relação a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era o quê? O Filho unigênito do Pai.
Então ele foi gerado. Jesus foi gerado a partir de Deus. Aqui, Deus Pai, interessante. Fala, ó, o Filho eternamente gerado do Pai. Geração eterna, tá? O Espírito Santo, ele procede eternamente do Pai e do Filho. Certo? Tem duas palavras aqui, mas eu acho que elas vão fazer mais confusão do que ajudar. Aí tem uma palavra aqui que, gente, eu juro que esses dias eu vi ela com dos professores da escola Cortes, que é pericorese. Ou foi uma palavra parecida. Eu tô precisando rever algumas aulas. Enfim, vamos lá, ó. Coabitação. Ou, tem uma palavra aqui também que eu acho que ela não vai ajudar. Então eu já até procurei os sinônimos, que é fusão e combinação mútua das três pessoas. Uma está na outra sem confusão de identidade. É um negócio assim que você fala assim, oi? E vamos lá de lâmpada loucona. Propriedades pessoais. As distinções baseiam-se em relações de origem e não em atributos de natureza. Porque eu creio que um atributo que um tem, todos têm, tá? Então, a aplicação e economia tributária. Eu pensei na economia, que eu ia falar assim, gente, economia não é essa economia que a gente está acostumado. Não, economia matemática, a economia do Brasil. E meu marido mexe com tributário, misturei as duas coisas. Vamos lá. É igual eu hoje. A gente tava voltando pra casa de carro. A minha mente já tá meio devagar. Veio subindo um carro e meu marido ia avançar. Eu ia falar pra ele, não. Tipo, olha o carro, não vai, né? Espera. E ele tava falando comigo. E eu vendo a situação. Em vez de eu falar, não, para. Tipo, né? Não avança, para o carro. Eu falei, shh. Eu falei, porque ele tava falando. Ele tava falando, deu um tilt nos meus cérebros, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Fui tocar lá e deu uma hora que eu travei. Eu falei, meu Deus, eu vou pra onde agora? Juro, assim, me deu um branco, assim. Oh, meu Deus, a mente não tá muito boa hoje. Enfim. E eu tava achando que era só na música. Depois eu fui e fiz essa do carro. Falei, então o problema não era a música, é a minha mente mesmo. Meu cérebro tá. Então, a aplicação, a economia é tipo assim, atividade que cada um desempenha, como se fosse isso, assim, tá? Então, ó, certas atividades são apropriadas para cada pessoa, conforme sua apropriada de apropriação, de quem executa a cada pessoa, conforme sua ordem na Trindade, tá? Então, criação. O Pai inicia. Então, ó, quando a gente fala da criação, a gente não está falando que Deus é o responsável total e Deus Pai não é o responsável total absoluto pela criação, ó, presta atenção. Então, no contexto da criação, Deus Pai inicia a criação, o Filho executa e o Espírito Santo sustenta. No início era a palavra estava com ele, a palavra era ele, tudo que existe foi feito por meio dele, um negócio assim, né? Na área da redenção, quando a gente tá falando da redenção lá, né? Desculpa. Redenção. O Pai, vamos lá, função de cada um. A função de cada um, o papel de cada um na redenção. O Pai envia o Filho realiza a expiação dos pecados e o Espírito Santo aplica a salvação ao crente. Não é tão difícil a gente perceber isso na Bíblia. Você parando pra pensar que vem Deus Pai, vem vindo, vem falando, vem anunciando que Jesus vai vir, Aí Jesus vem, faz toda a obra que ele precisa fazer e depois ele fala, eu vos mandarei o Consolador. E aí a gente tem Pentecostes, onde a gente recebe o Consolador, o Espírito Santo. Então, tá vendo? Às vezes a gente acha que é uma coisa, que a teologia fica... Não, ela está traduzindo, ela está facilitando nosso entendimento acerca de coisas que a Bíblia está falando. Teologia não inventa, tá? Ela estuda a palavra, ok?
Na teologia saudável, no caso, né? Então, a comunhão do crente com a Trindade. Isso é legal também, ó. Pai, amor. O Pai é iniciador e fonte. Então, a comunhão do Pai está centrada no amor eletivo e na adoção. Esse eletivo aqui eu fiquei meio... Porque tem a questão da... Como algumas fontes são reformadas, tem a questão da eleição, né? Ai, gente, como é que fala? Os eleitos, só vai ser salvo quem for eleito, aquele negócio assim. Então, esse eletivo eu vou deixar entre parênteses, assim, né? Mas é a comunhão centrada no amor e na adoção, vamos pôr assim. Porque por meio de Jesus, Deus nos adotou como filhos. Então, vamos lá. Aí, filho, Deus Filho, graça. O Filho é o mediador, né? Quem nunca ouviu falar que Jesus vai ser o advogado. Tem até a música, o meu advogado fiel lá, né? Então, comunhão com o Filho. Sua graça e união com sua humanidade glorificada e divindade. Acho que eu escrevi errado. A gente tem a comunhão com Jesus por meio do sacrifício dele descer como homem à terra e tal, né? O Espírito Santo, consolo e união. É o elo de união que glorifica o Filho. O Espírito Santo é o elo de comunhão. Então, ele glorifica o Filho e comunica o amor do Pai ao coração do crente. Olha que legal. Agindo como aplicador da salvação. Porque, vamos lá, quem que convence o ser humano do pecado, do juízo, da justiça? É o outro ser humano? Não, é o Espírito Santo. Então, você entende? Se a gente começar a prestar atenção, cada um tem uma atividade própria de execução, né? Um executa uma coisa, o outro executa outra coisa, entende? Então, ó, o crente está em Cristo e Cristo está no crente. Uma realidade espiritual operada pelo Espírito que insere o homem na dinâmica da vida trinitária. É muito legal, né? Aí a gente vai falar um pouquinho da relação do Pai. Lembra lá que eu falei? A gente tá dando uma pincelada na Trindade, porque depois a gente vai falar só sobre a Trindade, tá? E aqui agora a teontologia, ela estuda Deus Pai, tá? Então a gente vai dar ênfase no Deus Pai dentro da Trindade. Então vamos lá, ó. A paternidade de Deus na teontologia e redenção. Então Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. Lembra lá aquele que iniciou a criação. Então tudo veio dele, né? Então a gente também falou que Jesus é o Filho unigênito que foi gerado em Deus, enquanto que Deus é um ser não gerado, porque ele existe antes de todas as coisas. Então, a primeira pessoa da Trindade, ele é fonte e o princípio da divindade sem precedência de tempo. Não podemos, talvez um dia a gente for pro céu, a gente pergunta para Deus, você teve um início? Você esteve um início? Como é que funcionou esse negócio? Talvez, mas o que a gente entende hoje é que não tem um tempo, não tem um início, ele sempre, por isso que a gente fala, Deus não existe, Deus é, né? Porque ele existe, ó, por si mesmo, e sendo gerador eterno do Filho e aquele de quem o Espírito Santo procede. Então, o Pai sempre existiu. Do Pai vem Jesus, de Jesus vem o Espírito Santo. É como se fosse assim, tá? O Pai na economia da criação. Então, o Pai, ele é o iniciador, o planejador, a autoridade suprema de todas as obras, tá? Então, ele concebeu o universo como uma realização de suas ideias eternas. A criação é atribuída especificamente ao Pai como aquele de quem todas as coisas procedem, operando por meio do Filho. Então, o Pai exerce providência contínua, governando a história e preservando a existência das criaturas por sua mão paternal. Porque se a gente for, por exemplo, para olhar para o Velho Testamento, a maneira como Deus proveu tudo o que o povo precisava na travessia lá do Egito, saída do Egito, a travessia do deserto, para chegar na Canaã.
Ui, desculpa. Chegar na Terra Prometida, eu fico gravando vídeo de noite, aí eu fico assim, com sono nos vídeos. Ai, que coisa. E eu não quis fazer um cappuccino porque tá tarde. Eu tô gravando bem tarde. A gente foi pra igreja, voltou, jantou e eu tô gravando agora. Então, é que eu tava falando. A providência. Que às vezes a gente acha que tudo, absolutamente tudo vem de Jesus, ou, né? Mas se você parar pra pensar, quem operou todas as coisas no Velho Testamento foi o próprio Deus, né? Não que Jesus estivesse fora, ou não, entendeu? Não é isso, mas o responsável era Deus. Tanto que aqui falou, ele exerce providência contínua. O que é um exemplo de providência contínua? O maná. Não tinha todos os dias lá, enquanto eles precisavam. O maná só cessou quando eles chegaram na Terra Prometida. Quando eles ficaram numa posição de que já era possível eles terem o seu próprio sustento por meio da terra, né? Tipo, seja fosse das criações, do trigo, da criação do gado, mas foi quando eles conseguiram essa autonomia de produção do seu próprio sustento, alimento, né? Ou seja, Deus deu providência alimentar para ele todos os dias até chegar, porque demorou, então foi muito tempo comendo maná. Então, o Pai na economia da redenção, a autoridade judicial e o seu amor. Aqui de novo apareceu o eletivo que eu deixei, mas eu daquele jeito, meio que entre aspas ali, entre parênteses, pra gente se aprofundar depois, tá? Então o Pai estabeleceu um pacto de redenção, designando o Filho. Então, quem estabelece a necessidade da redenção é Deus. O Filho é designado para fugiu a palavra, para realizá-la, para completá-la, como seria isso, né? Então, designando o Filho como mediador e fiador para salvar os eleitos. Então, o Pai é quem manifesta seu amor supremo ao dar e enviar o Filho unigênito como sacrifício propiciatório. Às vezes a pessoa, mas quem morreu na cruz foi Jesus. Então, né, gente, mas às vezes a gente dá a vida, mas você dá o seu bem mais precioso, que nem hoje tendo filho assim, né? Gente, você pegar e entregar o seu filho, pensa você assim, você entregar o seu filho para um bando de gente ingrata, para um bando de pecador, para dar redenção para esse povo, para dar salvação. Você entende o custo disso? De você ver o seu filho sofrendo, recebendo recebendo chibatada, sendo preso numa cruz para morrer. Gente, é muito sofrimento. É muito sofrimento. E você, mas pior é para quem tá passando. Sim, é ruim passar por isso. Não estou falando que o sacrifício de Jesus, tudo que ele passou é inferior, entende? Mas eu falo assim, da visão, que às vezes a gente perde essa perspectiva e pensa sempre em Jesus. Mas assim, você vê Deus, e até é interessante que fica ali, enquanto Jesus está na cruz, que ele está passando pelo processo que um pecador tinha que passar, que ele estava no lugar dos pecadores, carregando todo o pecado do mundo. Então, ele meio que perde ele fica um tempo ali sem estar próximo de Deus. Eu não sei explicar, eu ouvi isso uma vez, eu achei muito interessante. Porque Deus não é compatível com o pecado, certo? Então, onde tem pecado, né? O pecado afasta Deus, certo? Então, pensa que Jesus estava carregando o pecado do mundo, então Deus estava meio afastado de Jesus naquela hora. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele estava ali, ele estava ali vendo o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo, Jesus carregando todos aqueles pecados, querendo aquela... Sério, é uma coisa assim, como é difícil de você imaginar. É difícil de imaginar a dor e o sofrimento que foi para as pessoas da Trindade, assim. Né? Então, ó, vamos lá, que o vídeo está ficando gigante. Então, justificador e juiz. Deus Pai representa os interesses da deidade na cruz, exigindo a satisfação da justiça
e declarando o pecador justo com base nos méritos de Cristo. Tudo isso porque Deus sabia que não tinha como o homem se aproximar de Deus com o pecado. Ele precisava fornecer essa propiciação, essa redenção, para que ele pudesse ter o homem perto de si. É muito intenso. O Pai, Deus Pai em relação aos crentes. A paternidade de Deus, ela expande de um sentido criacional para um relacionamento ético e íntimo com os salvos. Então lembra lá, todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus e se tornam filhos de Deus por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, se eu não quero receber Cristo como meu Salvador, se eu não quero ter este vínculo com Jesus, por que eu quero me achar filho de Deus? Sendo que é por meio da salvação de Cristo que nós somos feitos filhos de Deus. Entendeu? Então não vem com esse papinho de que, não, mas todos somos filhos de Deus. Não. Tem gente que não é filho de Deus, tem gente que nunca vai ser filho de Deus. Porque simplesmente se recusa a receber Jesus. Tem gente na internet falando que Jesus não existiu. Que não é nem querendo refutar, tem uns que não querem nem refutar o sacrifício e a ressurreição. Quer refutar a própria existência do Cristo. Sabe? Aí quer refutar que Jesus não morreu. Jesus não ressuscitou. E não. Se você não quer ser cristão, tá tudo bem. Vai viver sua vida. O máximo que vai acontecer depois que você morrer é ir pro inferno. Fica longe de Deus para toda a eternidade. Que a pior dor não é ir pro inferno. A pior dor é ficar longe de Deus pro resto da eternidade. Só digo isso. Então vamos lá. Adoção e filiação. Por um ato jurídico, o pai recebe os crentes em sua família, conferindo-lhes o direito à herança eterna e o privilégio de invocá-lo como Abba, como pai. Né? Provisão e disciplina. Ele cuida das nossas necessidades e corrige-nos para a sua santificação, garantindo que nada os arrebate à sua mão. Lembra lá, sem santidade ninguém verá Deus, tá? Então, o próprio Deus faz coisas para que nós nos aproximemos de Deus. Então, por isso nós precisamos dar uma resposta. Então, às vezes, a gente fica tão bem no lugar que a gente está, que a gente deixa de responder a Deus. Porque Deus fez, Deus providenciou a redenção, Deus providenciou a salvação, Deus providenciou aqui, as ferramentas necessárias. Aqui eu fiquei um pouco na dúvida, que eu creio que depois vai dar mais esclarecida, né? Isso corrige para a sua santificação. Eu creio que está falando da minha santificação, né? Ele cuida das necessidades dos filhos, corrige para a sua... Deus me corrige para que eu possa ser santificado, para que eu possa ver a Deus, porque sem santidade ninguém verá Deus. É isso. Essa parte da Trindade, ela é meio tensa, assim, de entender, como eu já falei, né? Mas eu acho que já deu para dar uma clareza, assim, um pouco maior acerca meio que da função de cada um dos três, que são três. Tchau, gente. Deixa nos comentários. Entendeu? Alguma coisa sobre a Trindade? Alguma coisa fez aquele triplex na sua cabeça? Não? Ficou bem facinho? Deixa nos comentários.